da FLISM, né, em nome dos presentes, por a gente poder estar aqui perto, né, e sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo, poder se tocar, né, se conversar de pertinho. Está fazendo muita falta isso, e a FLISM nos trouxe isso, né, mas, efetivamente. A professora Tayasmin, a Esther não apresentou a professora, né? Eu apresento? Apresentei na última fala, mas pode me apresentar. Vou apresentar. Acho que vou. A Tayasmin é escritora, psicóloga clínica e psicanalista, mestre em psicanálise, clínica e cultura pela URGS. É autora do livro Ela Conta, Ele Canta, lançado pela Cidadela em 2016, em parceria com o poeta Carlos Alberto Soares, e autora da novela Visite o Decorado, que saiu pela Figura de Linguagem em 2019. Participou da organização do e-book Da Vida que Resiste, Vivências de Psicólogos, Psicólogas, entre a Ditadura e a Democracia, publicado em 2014. Foi relacionada no catálogo Intelectuais Negras Visíveis, pela Malê, em 2017, lançado pela Flint. Faz parte da coordenação do selo editorial Diálogos da Diáspora e integra a antologia Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, publicado pela Dublinense em 2020. Participou da coletânea de textos Travessias de Amanaã, publicado pela Libretos em 2021, de autoria de 6 escritoras negras, obra que remete ao universo de lutas e resistência de 2 das escritoras negras mais representativas da literatura brasileira, a Conceição Evaristo e a Carolina Maria de Jesus. Bom, Tayasmin, muito obrigada novamente, né, por você estar aqui conosco. Para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar a clássica pergunta: quem é a Tayasmin? E que caminhos te levou à escrita e à literatura, né, sendo psicóloga, psicanalista, faz parte da tua vida desde sempre? Como que é o teu caminho para a escrita literária? Perguntar para uma psicanalista quem ela é. Eu vou falar da minha trajetória e vocês concluam. Sim, a escrita sempre, a leitura e a escrita, eu digo, eu escrevo, eu amo escrever, mas ler é muito melhor. Ler é muito mais gostoso do que escrever. E a minha mãe era uma grande leitora, né? Minha mãe era uma leitora compulsiva, até hoje, né? Ela tem 87 anos e ela ainda lê muito mais que eu. E foi assim, a Conceição Evaristo costuma dizer que na casa dela não tinham muitos livros, né? Mas tinham muitas histórias. Na minha casa tinha muitos livros. Tinha muitos, sempre teve, tem ainda. E eu achava eles muito lindos. Tinha uma relação de amor e ódio, porque eu achava eles muito lindos, mas eles sopavam muito minha mãe, né? Então eu também disputava, né, atenção. E uma passagem que eu lembro assim, é que os livros que ficavam mais baixos na livreira, falar livreira entrega a idade, né, mas era livreira, para mim ainda continua sendo livreira o nome do móvel. Eu pegava eles e eu não escrevia ainda na época, fazia as famosas grafituras, né, nos livros, né. Alô? Sim, sim, ok. Então, eu lembro disso, eu lembro que do Círculo do Livro, então, que eu ficava olhando nas revistas, as capas dos livros, os títulos, e escrevia histórias para aquelas capas, para aqueles títulos. Então, até que na adolescência eu começo a escrever poemas, muito instigada pelas aulas de literatura. E muito apaixonada na época pelo romantismo, pelo ultra-romantismo, né? Vou escrevendo. Na idade adulta e lendo bastante também. Mas eu não tinha, assim, nenhuma pretensão de ser... Eu achava que isso acontecia, não sei nem com quem que acontecia de ser escritor, né? Escritor, talvez nascesse pronto, né? Não sei, eu não tinha, isso não estava no meu horizonte.
começa a entrar no meu horizonte com as redes sociais, então, ali por 2009, tá? Só aí. Mas um pouco antes disso, acho que psicanálise e literatura sempre estão muito juntos na minha vida, né? E eu comecei a análise com um novo analista, e eu sempre dizia, assim, quando eu começava uma análise, que eu escrevia poemas, né? Este analista foi o primeiro que disse assim, olha, né, que coisa interessante, traz aqui, que é um lugar de suporte circulástico, que ajuda. E aí eu juntei, assim, uns 10 cadernos universitários, cheguei lá com uma sacola e disse, toma aqui, ó. E ele me olhou assustado, né, e eu penso que ali ele entendeu que lugar que isso tinha na minha vida. E ele começou, então, né, a me dizer algumas coisas no sentido de que, bem, talvez fosse algo para o qual pudesse olhar de um outro jeito. Né. Em 2009, então, encontro um site, eu não lembro como, né, um site que os escritores efetivamente se liam. É uma coisa muito difícil os escritores se lerem, né, assim, se troca, que legal, meu amigo, minha amiga, né? Mas ler o texto uns dos outros não é o que aconteça tanto. E se liam efetivamente, e ali eu fiquei mais encorajada a levar isso, então, para um outro nível, e fui para uma oficina, então, primeira oficina de escrita, adoro oficinas. Primeira oficina foi de poesia com o Ronald Augusto. Depois eu fiz outras. Depois eu voltei a fazer com o Ronald. E o Ronald um dia vira para mim e disse assim, olha, eu acho que, né, tu está escrevendo bem, acho que tu pode pensar em publicar. Mas quando ele me falou isso, um amigo já tinha me convidado para publicar com ele, então eu já estava nesse projeto. Publiquei o livro e dei um exemplar para o Ronald, e o Ronald disse assim, nossa, que bom, que importante, porque agora, quando me perguntarem, né, em entrevistas, em coisas, eu posso te citar como escritora. E o Ronald é realmente foi a primeira pessoa a me reconhecer como escritora e que deu um pontapé inicial, então. E o psicanalista, né? E o psicanalista. O psicanalista ajudando. Sim. Sim. Sim, sobre a psicanálise eu tenho outras ainda, vão vir. Eu tenho aqui um livro, né? Ó, eu queria demais. O livro Vozes de Retratos Íntimos, né? É objeto. Ai, não, realmente, pode deixar que eu falo bem alto. Eu falo bem alto. Tudo bem. Muito bem. Eu falo demais, né? E aí eu queria falar um pouquinho, né, então, desse livro. É um livro muito denso, né? Eu estava antes dizendo para a Yasmin, eu ainda estou sob efeito da leitura dele. É um livro que tem muito conteúdo e, ao mesmo tempo, ele é muito leve, ele é muito lírico. Ele traz... digamos que ele mexe com as estruturas da gente, assim, de maneira bem contundente. E aí eu queria te perguntar o seguinte sobre o livro, então, tá, Yasmin? A narradora, a partir de fotografias, né, da família, recompõe as memórias dos seus antepassados. Então a gente acompanha uma narradora que vai trazendo, a partir de retratos, de fotos, né, ela revira então as origens e vai buscar histórias de vida, né? A gente acompanha então a história do bisavô suíço, que foge para o Brasil após o acidente em que mata a irmã, a bisavó indígena, que é arrancada da sua aldeia pelo capataz da fazenda de café, que é o bisavô norte-americano, que comanda a chacina da aldeia e depois vem a se casar, enfim, viver com ela, né? E ela morre no parto. O avô João, serviçal da fazenda dos Ferreira, que passa a vida, primeiro serviçal da fazenda, num sistema que é escravagista, né, eu posso dizer. Depois ele acaba, já após a abolição, né, e depois ele acaba indo para a vida do circo,
e depois incorpora as causas operárias, atuando como sindicalista em momentos críticos do governo Vargas. Então vejam que a gente tem episódios que trazem muita coisa do Brasil e de um Brasil que a gente desconhece, né? Acho que dá para dizer assim. Praticamente todas as personagens elas são marcadas por esse deslocamento social, cultural, afetivo também, né? Então a narrativa de vozes, perpassando toda uma questão da diáspora, da imigração, né? Ela nos põe a pensar sobre a complexidade dessa nossa formação fake, eu diria. A gente tem uma formação, a gente tem um retrato do passado fixado que não é a realidade, que não condiz, né, com a nossa história real, né, de todos os povos, de tudo. E que essa história oficial, né, que realiza tantos apagamentos e que realmente, acho que coloca um véu sobre a nossa história, vai sendo desconstruída aqui, né, no Vozes de Retratos Íntimos. E são muitos temas sociais levantados, de um passado que é muito presente, também essa é outra questão, né, que o passado que a Yasmin trata aqui é um passado, memórias, né, que é muito presente, muito vivo, né. E aí eu queria então que tu falasse um pouquinho sobre como foi compor esse livro, né, como foi, eu sei que muita gente te pergunta sobre a relação da literatura com a psicanálise. Eu quero te perguntar sobre a tua relação, sobre a tua experiência da literatura com a história e essa história, né? Pois é, eu acho que tu pegou vários pontos aí bem importantes, né? Eu tenho, o meu irmão, ele é formado em História, né? E ele sempre teve uma... Antes de ser formado, ele era bastante autodidata, né? E, enfim, tem muitas coisas que ele me apontava, né? Nem tudo que está no livro realmente tem na história familiar, né? Ele é, de fato, uma autoficção, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre fiquei besta, assim, é que se diz que o brasileiro é muito cordato, muito passivo, né? Mas São Paulo foi bombardeada na década de 20, sabe? Poxa, onde é que isso está? Né? Aí eu pensei, vou botar isso daqui aqui, né? Porque quero dar visibilidade para isso, né? Então, teve um tanto disso, teve também, porque assim, talvez eu tenha que dizer isso de outro jeito. Eu já tinha a ideia de escrever isso há muito tempo, porque eu sempre fui encantada com as histórias que os meus pais contavam. Não só os meus pais, mas os meus tios, tias, né? Contavam essas histórias e me pareciam histórias incomuns. Mas se fosse só isso, eu teria escrito algo bem menor e teria dado de presente para os meus 2 filhos. Ponto. Tá? Teria feito, né? Se eu me propus, e eu me perguntei muito isso, tá? Se eu me propus a publicar, é porque tinha que ser mais do que só a minha história. E eu me perguntei muito aonde que é mais do que a minha própria história. E porque assim, o início desse livro era um divã também. Pois é, eu estava esperando minha segunda filha, casada com um homem branco, já tinha um filho que era bem mais claro que eu, e a perspectiva é que a segunda também fosse. E aí eu fiquei pensando assim, tá, e o que eu vou transmitir para os meus filhos sobre a negritude? Visto que minha mãe foi criada em um orfanato de freiras italianas, então os valores dela são bastante eurocêntricos, né, apesar de ser uma mulher negra. Meu pai é branco, né? O que eu tenho para trazer? A cultura não me ajuda, porque só diz coisas horríveis sobre os negros, né? O que eu vou transmitir? E aí, nessa pergunta, meu analista disse assim, acho que tu tinha que te informar melhor.
E termina a sessão ali, né? Mas que desgraçado, né? Aí saí de lá e por algum motivo que realmente só Freud explica, eu sentei na frente do computador, entrei no Google, coloquei todo o nome do meu avô, né? E aí encontrei vários trabalhos de história que citavam ele, né? Então, assim, ele não é nenhum personagem, tá? Não, no meu livro ele é, mas assim, né? Ele foi alguém que foi preso na ditadura de Vargas, né? Então, os livros que citam nesse momento citam listas de presos naquele momento. Ele é um dos, né? E isso deu vida para uma das histórias familiares. Só que essa história familiar era contada assim. Teu avô foi um responsável. Se envolveu com política, a gente caiu na miséria, acabei no orfanato. Um comunista irresponsável, né? E ali, então, deu outra vida. Eu fui atrás, como ele era sindicalista também, eu encontrei algumas coisas em jornal, né? E pirei, né? Aí tem que escrever esse baita de um personagem, um negro que não está nos lugares esperados a um negro, né? Daí vem, mas, né? Tem tanta história outra, né? Por exemplo, do meu bisavô suíço, que quase matou a irmã, né? Com ferro de passar roupa, né? Tem o meu sobrenome, né? Ohnmacht, que em alemão quer dizer desmaio, né? E aí eu sempre achei uma outra coisa também foi uma tentativa de tirar sarro mesmo dos imigrantes, né? Alemães e italianos, tá? Grande coisa ter um sobrenome alemão ou italiano, sabe? Assim, e eu posso dizer, sabe? Grande coisa, né? Então também foi, isso era muito, quer dizer, desmaio é uma das exceções. A outra é impotência. Imagine como era para o meu pai, né, ter esse sobrenome, né? Só que meu pai nasceu em 38, então, ele não pega o idioma alemão da avó dele, porque já tinha, justamente por causa da Segunda Guerra, é proibido, né, se falar. Então ele não sabia, mas quando ele vem aqui para o Rio Grande do Sul, eles se hospedam em hotéis que começam a dar umas dicas para ele, né? Né? E ele nega, gente. Ele negou. Até que um dia, numa feira do livro, eu pego um dicionário de alemão, vou lá e tá lá, né? Desmaio, impotência e tal. Pai, é o seguinte, ele diz assim, eu não sei se é, porque me disseram, eu não sei e tal. Então, tem isso também, né? E aí eu pensei assim, então eu vou escrever, né, isso daí. Vou escrever da família, dar um jeito de escrever de toda a família. E aí eu entro no mestrado da URGS, um ano depois da ocupação. Então a URGS estava fervendo. Os alunos das cotas estavam super organizados, né? Inclusive, os alunos da graduação me ajudaram um monte no meu mestrado, né? Porque eles já vinham com uma leitura política muito maior do que a que eu tinha, né? Então foi incrível. Mas eles tinham, não sei se ainda tem, uma máxima que é a seguinte: todo relacionamento entre uma mulher negra e um homem branco é um estupro. Eu entendo e eu acho importante que a gente tenha isso em mente. Mas na mesa anterior, né, vocês falaram sobre as coisas serem achatadas, né? E acho que a discussão racial é achatada. A discussão racial é achatada e ela é tão intrinsecamente achatada a nós que é super difícil dar complexidade. E um dos meus esforços era dar complexidade. A questão da mulher também, o modo como tu coloca. Então, a questão da mulher fui escrevendo, né? E várias pessoas, amigas minhas, escritoras feministas, vêm me dizer assim, que os personagens femininos são muito fortes, né? Mas isso foi meio... não foi um projeto, digamos, né?
Meu projeto era discutir realmente esse encontro complicado, fatalmente conflituoso entre brancos e negros. Né? Outro objetivo, derrubar o mito da democracia racial. Né? Não é porque um homem branco e uma mulher negra, ou vice-versa, se apaixonam, que essa é a solução para o racismo no Brasil. Né? Na real, isso complica bastante as questões familiares, por mais amor que se tenha. Bom, enfim, né? Então a minha ideia era fazer essa complexidade. E um outro ponto que eu gosto de falar é o seguinte: minha família falava assim, a avó da minha mãe, né? Ela dizia, mesmo que eu sei que minha avó era indígena, né? E era selvagem, tão selvagem que o meu avô caçou ela de cima de uma árvore. Isso se conta rindo, tá? Isso se conta dando risada. E eu pensei assim, gente, isso é cena de um estupro. E pro meu espanto, eu escutei isso na história de outras pessoas que não tem nada a ver com a minha família. Então, claro, tem variações, né? Não está em cima de uma árvore, mas o que tem é o seguinte: era tão selvagem que foi caçada. Né? Foi caçada pelo seu futuro cônjuge. Né? E então, eu fiquei pensando assim, bom, talvez essa seja uma história que persiste em ter lugar. Eu vou dar lugar para essa história. Né? E aí inventei, porque tudo que se diz é isso, né? É o que eu digo assim, as histórias, tinha muitas histórias, mas em 2 linhas se dá conta, tá? Assim, né? Eles vieram dos Estados Unidos. Eu preciso de mais que isso para contar uma história, né? Então, muita coisa, o que eu enchi ali é criação mesmo. Sim. Eu estou devagando. Não, eu estava pensando aqui que meu pai e minha mãe também é uma coisa mais ou menos assim. Meu pai é de origem italiana, francesa, não se sabe ao certo, lá atrás. E a minha mãe de origem indígena. E o meu pai sempre diz, eu amancei a búlgara. Né? Então tem isso em muitos lugares. Assim. Acho que é bem comum. Né? Sim, isso é uma eterna reatualização do colonialismo. Exato, é a questão de manutenção do poder do branco, né? O branco, o resto é resto. O branco é resto. Com relação ao estilo da tua escrita, Thaís, que eu me apaixonei pela tua escrita e uma coisa que me fez gostar muito, muito mesmo foi essa facilidade que tu tem de transitar do testemunhal, né? Como é que eu vou te dizer? A narradora, ela está contando, então, testemunhando. De repente, ela conversa com o leitor, né? Naturalmente, e daqui a pouco ela está contando sobre o processo da escrita. Né? Ela vai dizendo como é que ela está olhando, no sentido de agora não, mas peraí, vamos voltar um pouquinho. E então eu queria que tu falasse um pouco dessa como que tu te vê em termos de estilo, como é que tu, e também das tuas influências, como é que tu te coloca no cenário da literatura em termos de veia. Eu sei que tu gosta muito da Conceição e tá aqui, né, na epígrafe. Eu acho que o teu texto dialoga muito com os textos da Conceição e com o Fanon, muito também, né? Mas eu queria saber de ti como é que tu pensa, assim, em termos de estilo mesmo, como é que tu te vê mais próximo de quem, como que tu visualiza a tua escrita nesse sentido formal, estilístico? Eu não sei, eu vou te dizer que ainda é a Conceição, tá? Ainda é a escrevivência, né? Se eu for, eu não me ocupo muito de pensar isso, sabe? Mas se eu for parar para pensar, eu acho que me aproximo mais da escrevivência. Eu amo Kafka, queria escrever que nem ele, mas não é o caso. Quem sabe um dia.
Então, acho que... Porque, assim, talvez aí tenha duas questões. Tem os livros que me ajudaram a escrever esse livro, né? E a dificuldade que eu tive de escrever o livro, e isso determinou o modo como ele foi montado. Né? Em primeiro lugar, eu não queria uma escrita temporalmente linear, porque eu queria imitar um pouco os movimentos da memória. Né? Então, na memória que vem, que vai, né? Tem uma leveza, né? Tem uma fluidez. E aí eu não sabia onde encontrar isso, até que eu pego, então, um livro chamado K, o relato, bom, não lembro. É K e é do Bernardo Kucinski. E ele é um livro, então, né, sobre uma busca da filha, né, da ditadura militar. E esse livro, ele lida, então, porque era isso que eu pensava, se eu podia escrever algo que fosse escrito em pequenas partes, tá? E ele faz isso. Eu pensei, dá para fazer. Então, aí eu comecei a escrever. E aí eu coloquei só as memórias, porque eu queria assim, ó, que tá, Yasmin, não aparecesse. Tá? Então eu coloquei só as memórias. Né? E aí entreguei para Ana dos Santos, para o Ronald Augusto, e os dois me disseram assim, que não está funcionando. Né? E eles disseram, cada um disse algo do porquê não estava funcionando. Né? E eu nem lembro direito o que eles falaram, mas eu sabia que era verdade, não estava funcionando. E fiquei por muito tempo nessa, né, o que eu faço, como é que eu resolvo. Já tinha um monte escrito, não dava mais para abandonar. Né? O que eu faço e tal? Levei 5 anos, tá, gente, no processo todo. Aí eu pego o Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. E aí, aquilo, o jeito como ela vai descrevendo a Ponciá, né? Ela muda a voz narrativa e tal, olha, de repente eu tenho que... Eu não sei, aí eu já não, né, exatamente como foi, eu não sei, mas lendo Poncia Vicêncio eu me dei conta que eu deveria colocar uma outra voz narrativa, que é essa que tu está falando, para costurar essas histórias. Né? E aí seria em primeira pessoa, aí dane-se, né? Óbvio que eu sei que o narrador também não é o escritor, né? Mas é ali onde eu me senti mais perto, né? E aí, então, mas é memória, então eu quero fazer tipo uma contação, então eu vou contar. Então é isso, assim, eu acho que se eu for fazer esse esforço, acho que, por exemplo, eu tenho contos, tá, escritos, que aí o meu esforço em ir para um lado mais kafkaniano é mais visível. É mais assim, né? Mas aqui tem uma acidez kafkaniana. Que bom! Que bom! Eu fui pesquisar sobre a Yasmin, né, quando a Raquel me fez o convite. E, deixa eu conhecer um pouquinho da pessoa e tal. E aí eu fuçando na internet e tal, né? É fã de terror. Lê Stephen King. Fã do Kafka. Aí eu pensei, mas eu quero entrevistar essa mulher. Gente, né? Porque ela mistura aqui no Vozes, tô falando o que eu acho, né? Como leitora, uma leitura apenas. Uma coisa muito lírica, né? Mas uma coisa muito... Tem determinados momentos que te passa a faca, né? E tem uma pegada ácida, assim, de vamos tomar atento, né? Que ao longo da narrativa a narradora conversa muito com o leitor. E aí tu tá indo e daqui a pouco vem a narradora e... é o seguinte... Né? Não foi assim e tal. E aí é muito bom, assim. Então eu acho que tem uma mistura aqui que eu assim, meu gosto, né? Vou te fazer outra pergunta, então. A gente tem um grupo muito forte aí, né, de escritoras negras que acho que na esteira desses movimentos de associações, coletivos, não sem muito esforço, né? A gente sabe,
tem se tornado bastante conhecido, as meninas estão aqui hoje. Mas a gente sabe que ainda há 70% de escritores, mais ou menos, em torno, né? 70% dos escritores são homens, né? Que aparecem, 90% são brancos. E sabemos também que para a gente levar a literatura afrodiaspórica para dentro da escola, para as universidades, a gente enfrenta muitos obstáculos, né? Acho que quanto mais se fala em racismo, parece que a coisa vai, né, ficando mais velada e outras forças atuantes vão aparecendo por outros lados. Enfim, a situação vai se complexificando ainda mais, né? E eu acho que fica difícil, existem muitos obstáculos para quem quer trabalhar com esse tipo de literatura. E como é que tu vê esse cenário? E em que medida tu acha que essa situação tem se modificado? De que tempo para cá? Eu acho que em dois sentidos, né? Um, na constituição de coletivos, né? Em que, tem certas reivindicações que precisam ser feitas de modo coletivo, que elas não têm muito como enfrentar a situação de outro modo. E uma outra, e que estão ligadas, né? Uma outra é as ações afirmativas, né? Porque as ações afirmativas, elas acabam criando, então, leitores, né? Leitores negros. Porque algo que eu vejo, assim, dos escritores negros, atualmente, é que, em primeiro lugar, eles escrevem para leitores negros, né? E, bom, né, se aproximam brancos, não é que brancos não possam ler, mas é que a gente está aí, gente, há 500 anos. Há 500 anos lutando por lugar. Tá? A gente não vai conquistar esse lugar pedindo por favor para os brancos. Né? Então é aquela frase, né, nós por nós. Né? E, então acho que isso ajuda também, né? Claro, o mercado editorial de agora, que tem então várias editoras independentes, né, que aí dá para se publicar em tiragens menores, isso torna possível a publicação mais acessível, também ajuda, né? Então uma confluência de fatores, né? E acho que ainda um enorme desafio, não que a situação, né, a situação tem que ficar melhor ainda, tá? Mas é que eu acho que já esteve pior, né? Acho que a gente já conquistou algum espaço. É a distribuição, é fazer esse livro chegar na mão do leitor. Né? Isso a gente, inclusive alguns coletivos que eu participo, têm se debruçado exatamente nesse ponto. Como fazer esse livro chegar à mão dos leitores, fazer ele circular, porque não é por outro motivo que a gente escreve, né? A gente quer ser lido. E no caso dos escritores negros, eu mencionei isso na outra mesa, a gente está, de fato, disputando um imaginário social. Né? A gente está disputando essas histórias que formam o Brasil. A gente está, então, por essa disputa de espaço. E a literatura, ela é, então, um ponto privilegiado dessa disputa. Quer dizer, se uma história, por exemplo, se um Jefferson Tenório chega com uma Conceição Evaristo, né, uma Ana Maria Machado, né, com defeito de cor, chegam nas escolas, poxa, ganha um lugar de reconhecimento oficial. Isso não é pouca coisa. Então, porque quando eu, na minha época de escola, tudo que se falava sobre o negro era no momento de falar sobre escravização. Né? Não se via falar de outras coisas. Mesmo a cultura negra, ela era bem falada quando exercida por brancos. Né? O que eu digo assim, todos os traços de negritude, faltam palavras para os traços de negritude. Né?
Então, a gente tem que disputar, inclusive, a semântica. Quando eu comecei a escrever o Vozes, logo no início eu parei, porque eu não sabia escrever o corpo negro. Né? Em tudo que eu tinha escrito até então, não tinha cor. Né? Tinha cor, eram pessoas, né? Homens, mulheres, não tinha cor. Aí, quando eu vou escrever o Vozes, eu tenho que colocar, porque né, tem brancos, negros, e isso tem que aparecer. Né? E quem é que disse que eu sabia? Cada coisa que eu descrevia, me vinha vários insultos racistas seguidos. Né? E aí eu não sei escrever, né? Não sei escrever sobre o meu corpo. Aí eu vou então no Sarau Sopapo Poético, que já tinham, né, uma caminhada, e para entender como eles escreviam então sobre o corpo negro. E ali eu consigo então voltar para o livro e realmente continuar escrevendo. Então, agora, eu sou uma mulher, né, na época, agora eu tenho 50, na época eu tinha mais de 40 anos. Né? Mas imagina isso para uma criança, né? Para um adolescente. Né? A falta de referências de palavras de valor sobre o seu corpo. Porque às vezes as pessoas acham que é algo muito superficial, porque o negro é lindo, né, e tal. Olha, tem que entender que não existe isso pra gente. Né? Não existe, a gente tem que criar isso. Tem que criar isso, tem que criar espaços de reconhecimento para isso. E quando existe ou exótico, Então, plástico, o né? exotismo... Ou vítima. Exato. Né? São todas posições inassimiláveis. Entende? E exótico é inassimilável ser exótico. A gente quer ser da ordem do humano. Então, e é preciso de palavras para isso. E eu aposto muito na literatura como este espaço de criação, justamente por ser um espaço de criação que pode ser potente, acho potente. Sim, aí a literatura chega onde outras linguagens não chegam. Que, além da subjetividade, trabalha imaginários. Né? Então, acho que... Por isso que eu penso sempre na questão de estar chegando na escola, estar chegando na academia, estar chegando... Porque acho que a maneira mais, né, de democratizar é ocupando esses espaços que integra a educação. Acho que a educação tem um compromisso com isso. É fundamental, né? Totalmente, né? Então, então agora eu vou especular. Eu li também que tu gosta muito de narrativas distópicas, né? E aí eu queria saber se tu vindo alguma coisa nesse sentido. Agora, sabe aqueles momentos que a gente fica pensando se conta uma história ou se não conta uma história? É este. Na verdade, eu no início do ano recebi um convite para escrever uma história para uma revista, e eu tinha uma coisa um pouco escrita, assim, de uma distopia. E eu calculei, pensei, e o formato é folhetim. Né? Pensei, não, acho que dá. E quebrei a cara. É daqueles momentos que a gente fica pensando assim, se eu pudesse despublicar alguma coisa, seria aquilo, né? Eu diria assim que são 10 capítulos, os 5 primeiros rolaram, legal, né? Um dia eu vou pegar ela e vou reescrever, né? Mas eu tenho pensado muito nisso, né? Talvez porque, sei lá, nesse momento absurdo que a gente vive, parece que a única coisa que faz sentido é uma distopia, sabe? Assim, para dar conta dessas barbaridades, né? E tem assim, uma certa ideia de escrever uma história que seria... Eu tinha pensado nela como uma distopia, mas um pouco traumatizada com essa experiência que eu tive. Eu estou tirando a distopia e estou ficando com uma outra parte da história, né? Acho que eu vou demorar um pouquinho para escrever de novo uma distopia. Acho que já vi alguma coisa por aí. Né? Porque eu senti que tinha aqui no Vozes, né? Vontade. Tinha aquela... não sei se vocês têm alguma pergunta.
Ana Clara. Agora tá. Estava assistindo uma palestra ontem sobre a questão do arquivo, inclusive, e aí você fala que você foi recorrer aos cartórios para poder recuperar um pouco essa história, né? Aí eu fico pensando assim, né? A gente tem, justamente chegou uma palestra sobre a questão do arquivo na América Latina, em que a gente durante muito tempo foi negado, e a gente tem muita dificuldade de acessar esses arquivos, né? E pensando só, até, eu falo que o Rui Barbosa que queimou os arquivos dos escravizados, né? Então, como queria que você falasse um pouco dessa dificuldade de acessar, né, como é que foi, se houve essa dificuldade, e um pouco sobre essa ideia dos resgates das memórias. Está falando aqui, mas enfim, um pouco sobre isso. Quem foi atrás dos arquivos foi uma poeta, Fernanda Bastos, que foi o poema que ela escreveu, né? Para fazer esse livro, Vozes, eu não fui atrás de arquivos, né? E só os familiares mesmo, até porque eu ia profanar eles, né? Essa era a ideia desde o início, então não me preocupei com isso. Né? Minto. Nossa, esqueci disso completamente. Minto. Eu consegui toda a papelada do DOPS do meu avô. E eu ia perguntar, porque tem bastante referência bem pontual. Sim. Minha mãe foi para São Paulo, pediu, né? E foi muito rápido, assim, deram para ela e é um calhamaço, assim, e deram digitalizado, né? Na verdade, mandaram direto para o meu e-mail. Quando isso? Foi em 2019. Pois é. Terrível coisa. Então, li, né, foi bem interessante, assim, conseguir ir cruzando, então, coisas que eu li nos jornais da época, com que eu lia ali, e uma coisa desesperadora é o terror ao comunismo. Sabe, quando uma coisa não mudou, assim, não, se dá o golpe é o mesmo, sendo que lá naquela época eles estão mais próximos da Revolução Russa, né, comunista, então, né, até vamos dar esse desconto, mas agora, sabe? Mas continua colando o golpe. Então, e tem isso que tu falou, né, o Barbosa que destruiu todos os arquivos, né? Eu tenho, a gente tem, né, uma escritora, Marieta, não vou lembrar do nome dela agora, que ela vai escrever o livro, então, Meia Cisa, que era o documento de libertação, né, dos escravizados. Só que o dela não é um romance, é um romance histórico mesmo, tá? Ela pega e faz, é quase documental. E ali ela então encontra os arquivos de escravizados e de quem era a família que era dona, então, da bisavó dela, ela encontra tudo isso. E eu brinco assim, olha, né, a Marieta passou a perna no Rui Barbosa, né, porque ele encontrou, né. Mas eu não sei, assim, como é que foi para ela, se foi fácil, né, ou por que ela conseguiu quando isso é tão difícil para tantas pessoas. Mas eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta para dizer algo que tem me tomado ultimamente. Eu falo muito em sociedades psicanalíticas, e em geral é para um branco, né, maciçamente brancas, né, e ricas. E vejo desconforto em olhar para isso, porque na verdade tem uma herança implícita. Tem uma herança implícita para nós que somos negros, né? Tem uma herança implícita para vocês que são brancos. E eu tenho uma amiga psicanalista que ela é da zona sul do estado e ela conseguiu traçar então a genealogia dela até serem senhores de, sei lá, donos de chapeadas e senhores de escravos, né? E ali ela encontra então um não dito da família dela, porque eles pulam essa parte, né? Eles não contam, né? Mas ela conseguiu retomar. Enfim, me dando conta disso e também, claro que a resistência tem muitos motivos, inclusive de economia simbólica para os brancos resistirem a esse tema, tá? Mas eu penso também, tenho pensado na questão
da herança. Né? E aí eu lembro, então, da frase que abre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Não tive filhos, não transmiti o legado de nossa miséria. Acontece que nós tivemos, né? Nós tivemos filhos físicos, simbólicos, né? A gente vai continuar transmitindo a mesma miséria. Sério, sabe? É isso. De que modo que a gente pode se reposicionar, né? Se reposicionar socialmente, historicamente, discursivamente, para conseguir fazer uma outra transmissão. Eu tenho uma questão. Meu nome é Esther, eu sou educadora de literatura em um coletivo de educação popular aqui de Santa Maria, que é o Praxis, e também milito em uma associação de arte e cultura negra. E dentro desses espaços eu criei uma oficina que é Escrevivências. Então eu procuro incentivar, principalmente, não só, mas principalmente mulheres negras a escrever, né, nessa oficina. E são espaços de dor e cura, né? E eu fiquei pensando no que tu falou sobre o sarau, né? Esse momento assim que tu também se descobriu, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o sarau, né? Eu confesso que eu não conhecia e eu penso que hoje é tão difícil assim a gente promover eventos culturais assim que tenham adesão, né? Então eu queria que tu falasse, escutar um pouquinho sobre a tua experiência assim no sarau, como que funciona, como, né? O Sopapo Poético, então, é um sarau, né, de poesia negra que acontece uma vez por mês em Porto Alegre. O sopapo é um tambor, né, um tambor africano, típico aqui do sul, e que a transmissão do Carnaval do Rio para cá, quase perdeu o lugar para o surdo. Né. Foi o Giba Giba quem resgatou, então, o sopapo. Agora, o sopapo é uma palavra que ela pode desconstruir ela, né, em vários significados. Sopapo, só-papo, né, sopapo, né. Então, já começa por aí, é muito rico. E os fundadores do sopapo só se deram conta disso depois, né. E no sopapo ocorre tudo isso, sopapo, né, tem sempre lá o tambor do sopapo. É um sarau que é um pouco herdeiro dos pontos de cultura. Tá? Os pontos de cultura eram pontos de cultura, era no Ministério da Educação do Gilberto Gil. Né? Então, recebiam verbas, né, para sustentar esses pontos de cultura. E também uma oficina do Oliveira Silveira. Oficina não, desculpa. Um sarau do Oliveira Silveira. Né? Inclusive, a filha do Oliveira Silveira frequenta direto ao sopapo poético. E o sopapo ele tem uma estrutura que eu acho que favorece e reúne em torno de 100 pessoas por encontro. Dessas 100, 90 são negras. Brancos, ele é aberto, né? É só chegar. Tá? Agora, ocupar o centro da roda para ler os poemas, aí tem que ser pessoas negras que vão ler ou seus próprios poemas ou de outros autores. Mas esses outros autores têm que ser negros também. Né? Na minha visão, o que torna o sopapo tão acolhedor é que o que for lido no centro da roda é poesia. E ninguém vai dizer o contrário. E tu é poeta. Ah, mas aquilo dali é uma reivindicação política, na verdade. Está sendo lido ali? Ah, é poesia. Ah, não importa, é poesia. Ah, mas é uma oração. É poesia. Né? E aí ninguém, não se faz nenhum juízo de valor. Tá? Não tem uma introdução, nem uma finalização. A pessoa entra, né, acontece aquele momento dela, se aplaude, a pessoa sai, entra outra. Né? Claro que a gente conversa, né? Ai, que lindo, né? Esse, vai, né? Mas são coisas que acontecem assim lateralmente, né? O suporte que o sarau dá é esse. Tu tá ali, tu é poeta e o que tu tá lendo é poesia. O sopapo também, ele entrou em vários editais.
Tá? Então ele teve várias fontes de financiamento público. Com isso, eles fizeram um documentário. Na verdade, eles já têm 2 documentários, né? Mas o primeiro documentário é bem mais antigo, assim. Não vou saber te dizer a data que eu vou estar mentindo, tá? Mas é de antes de eu chegar lá, de eu conhecer eles, né? E lançaram um livro, Preta Essência. Então, vai se ocupando espaços de arte significativos, e isso vai se produzindo aí uma certa territorialidade na cidade, né? Agora, eu falei em territorialidade, lembrei, apesar de tudo isso, eles não têm um espaço. Então, o território mesmo de Sopapo acaba sendo os corpos que se encontram uma vez por mês. Tinha lá esqueci o nome do lugar. É um lugar de referência da cultura negra, né? Mas agora a prefeitura deu 1000 desculpas e tirou. Agora estão numa quadra de samba, está meio itinerante, né? E isso não por acaso, sabe? É do que as iniciativas negras acabam padecendo, né? Pela questão de matar mesmo as iniciativas, né? Os potentes dos negros. Embora o Sarau esteja bem vivo, né? Muito reconhecido, e isso, né? E eles acabam lançando poetas, porque as pessoas vão se descobrindo, né? vão se vendo de um outro jeito. Porque a arte, ela é um bem na nossa sociedade capitalista extremamente valorizado. Tá? Não para gente, né, escritor e tal, mas enfim, né, tem aí um valor simbólico e de muito reconhecimento. Né? Então é um grande golpe, entende? É uma grande subversão tu pegar e puxar isso. Bom, ok, aqui ó, arte negra, né? E tem reconhecimento, porque a arte depende de reconhecimento, né? E delegar reconhecimento não a arte depende de reconhecimento, mas esse lugar, né, de ser artista, né, depende de reconhecimento. Então, e isso, eu acabei fazendo o meu mestrado lá, né? Então, isso delega, então, opera, inclusive psiquicamente. Né? E vou dizer para vocês outras coisas. Eu estava falando do corpo negro, né? Aí eu já estava uns 2 anos no Sopapo, já estava bem inserida lá, e de repente eu me dei conta assim, nossa, todo mundo negro aqui, né? E eu não sou negra. É o único lugar onde ser negro é outra coisa. Tá? Não é no sentido, não sou negra porque eu embranqueci. É o contrário. É porque existem inúmeros, literalmente inúmeros jeitos de ser negro. E a gente só nota isso quando está no meio de muitas pessoas negras. As cores de pele são todas diferentes, né? Os cabelos, o nariz, os lábios, todos os traços de negritude. Né? Isso sem contar a história mesmo, né? A trajetória de cada um, a trajetória da família, enfim. Então, é sair um pouco do achatamento, né? Bom, é uma outra experiência de ser negra. Então, nesse sentido é que eu digo ali, bom, ali eu não era negra no sentido que eu estou acostumada a ser negra na minha vida. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. O aluno teve um projeto literário. Será que precisa? Tá, obrigada. Acho que não. É onde que grita. Tem um projeto literário que logo que saiu entrou na minha lista de leitura, que é o Fake Fiction. E agora eu estou arrependido de ter deixado ele para trás, não ter lido na frente de outras coisas, porque tem uma participação tua com o Maílson falou no início. Eu queria saber um pouco mais do teu envolvimento com as coletâneas, enfim, como que aconteceu de participar, enfim, como que foi a tua colaboração. Foi um convite dos editores, né? Eu já tinha publicado na época uma novela, né? Uma pequena novela, Visite o Decorado, e tinha feito o lançamento,
Poxa vida, como é que é o nome daquele escritor? Rospi. Oi? Rospi. Rodrigo Rospi. Não, Rodrigo Rospi é o editor, né? Não, o professor da PUC de literatura. Também. Não assisto. Bom, eu não lembro agora, tá? Não. Mas teve uma coluna, teve uma crítica, saiu uma crítica de um famoso professor de letras na Zero Hora, né? Então meu nome estava meio circulando, tá? E foi nessa esteira que veio o convite, né? E o convite... O Fischer. Era da URG. Ah, da URGS, tá? Fischer da URGS. Ele fez então essa crítica ao livro. E aí esses convites, o que eu posso te dizer da minha experiência, eles vão chegando à medida em que está se falando o teu nome. E teu nome está se falando porque tu escreveu alguma coisa, né? Então, e mais, né? Também porque, à medida então que surge esse espaço para escritores negros, esses projetos começam a se perguntar: mas só vai ter homem nessa publicação? Mas só vai ter branco nessa publicação? Entende? Então, de uma certa forma, assim, eu sou extremamente beneficiada, né, por esse momento político, tá? E acho justo, né? E acho que tinha que ter mais gente, tá? Então, e desta daí, do Fake Fiction, foi eu e tal Faleiro, né? O Faleiro se reconhece como negro, né? Então, estamos nós dois. E foi super difícil, não foi difícil, foi muito fácil escrever. O problema é o seguinte: eu escrevi e a proposta era, pichar um pouco esse cenário político, sabe, essa direita, né? Essa era a proposta. Só que tinha acontecido aqueles assassinatos nos Morros Cariocas de crianças, né? As tais das balas perdidas, né? Eram duas já, em um pouco espaço de tempo. E eu escrevi tomada daquilo. E ela, para o meu espanto, o texto ficou com um tom poético altamente inesperado para mim. E que eu fiquei pensando assim, não vão nem aceitar, sabe? Porque ficou poético, né? Falando de coisas duras, né? Mas de um jeito muito poético. E aí eu enviei para o Rodrigo, ele passou um tempo, né? E ele me perguntou assim: mas quais são as tuas referências para ter escrito esse texto? E aí eu disse, né? E aí eu terminei de falar dizendo assim, quase me desculpando, pois é, né? Ficou assim, mais bonito do que eu imaginava, né? E tal. Aí ele disse assim: não, mas é que tem coisas que são muito duras e que a gente só consegue escrever com poesia. Que bom, né? Então tá, foi publicado. Infelizmente, acho que a gente não tem mais tempo para perguntas. Então, agradecemos, né, a Yasmin, um prazer enorme de ter aqui. Prazer mesmo. Convido a todos, né, comprem, leiam. Tem muita coisa aqui, muita coisa interessante que a gente pensar. E te agradeço, Yasmin, por ter vindo, a Maria, por estar aqui conosco e pela tua fala maravilhosa. Tá? Muito obrigada. Obrigada pela conversa, assim, foi muito agradável. E obrigada pela atenção.